pessoal, tudo bem? Estou de volta com um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo e finalmente tomei coragem de produzir, que é um Q&A, um vídeo de perguntas e respostas com dúvidas e opiniões que vocês me mandaram. Eu já tinha anunciado que eu ia fazer um teste desse formato lá na primeira parte do Guia Clubista de Fórmula 1. Pra quem ainda não assistiu, eu vou colocar o link aqui em cima em algum lugar. Mas enfim, eu recolhi o que vocês mandaram por lá pra poder responder aqui e eu espero que vocês gostem. Se der certo, eu faço outras vezes e eu acho que pode ser muito legal para poder ter um direcionamento do que quem assiste esse canal gostaria de saber e eu não ficar falando pra parede, fazer vídeo pra ninguém e fazer só coisas que eu gostaria de assistir. Então, qualquer sugestão, qualquer pergunta a mais, por favor, mandem aqui. E, além de tudo isso, eu também acho que pode ser uma oportunidade de eu me aproximar um pouco mais de vocês conhecerem um pouco mais quem é a pessoa que produz os vídeos, qual é o meu ponto de vista, né, das minhas pesquisas, nos conteúdos que eu escolho fazer e nas coisas que eu falo por aqui. E é isso, vamos lá, sem mais delongas. Eu coloquei as perguntas por aqui e vou falar os nomes de quem mandou, tá? Porque eu acho também que isso é legal, porque tem algumas carinhas aqui que já são conhecidas e é isso, bora pro vídeo. Bom, eu estou aqui me sentindo muito blogueira e vamos à primeira pergunta, que é do Alberto, e ele perguntou qual é o meu piloto e equipe preferidos. Quem assiste aos meus vídeos há mais tempo deve saber que eu sou Lewisette de carteirinha, sou muito fã do Lewis Hamilton, desde que eu comecei a acompanhar a categoria em 2007. Eu tenho uma conexão emocional muito forte com Hamilton e que atravessou várias eras dele, porque nem sempre ele foi esse cara engajado, ativista, que é muito mais do que um piloto e uma celebridade. Ele já foi um cara que teve declarações controversas, ligeiramente ofensivas, ligeiramente machistas. Então, assim, ele foi um cara que cresceu muito como ser humano ao longo dos anos sob o meu olhar, mas independentemente desse crescimento que ele teve como ser humano, não só o meu olhar, né, mas também fora do cenário da Fórmula 1, eu sempre admirei muito ele como piloto. E ele sempre foi a imagem que vinha na minha cabeça quando eu imaginava um piloto de Fórmula 1. Ele é o cara que formou a minha mente quando eu tinha 10 anos de idade de como era um piloto de Fórmula 1. E eu acredito que não tem nada que possa transformar, que possa mudar essa conexão que eu tenho com ele e esse papel que ele teve na minha formação enquanto fã de esporte. Porque pra mim, ele não é só meu ídolo quando o assunto é Fórmula 1. Ele é meu ídolo quando o assunto é esporte. E eu gosto muito do fato de que ele tenta a cada ano melhorar o uso da plataforma dele, usar o número de seguidores que ele tem sempre pra coisas melhores. Claro que, mais uma vez, sempre errando e acertando, porque isso faz parte da vida de todo mundo, mas, querendo ou não, eu sinto que ele tá nesse processo de buscar ouvir pessoas que entendem dos assuntos pelos quais ele se interessa, e ele tenta mudar a vida de pessoas semelhantes a ele de formas muito positivas. Então, é isso, ele é meu piloto favorito por tudo isso, por todo o impacto que ele causa socialmente falando também, mas principalmente por esse laço que eu criei com ele lá em 2007, de ele ser a figura que eu enxergo como piloto, quando eu penso em um piloto. E depois de fazer todo esse monólogo aqui, a minha equipe favorita é a McLaren, por motivos parecidos com esses que eu mencionei pro Hamilton, porque foi a equipe em que ele começou, então eu criei uma conexão emocional com eles naquela época, lá em 2007, que eu nunca consegui desfazer, assim. E é uma equipe muito histórica, né, com muitos pilotos muito grandes na história da Fórmula 1, então eu acabei criando essa conexão com a história da McLaren antes do Hamilton e também com essa conexão da McLaren com o próprio Lewis. E mesmo hoje, que o Lewis está há muitos e muitos anos fora da McLaren, eu não me denomino uma mercedista. Eu torço pra Mercedes porque é a equipe dele, mas eu continuo sendo McLarista de coração. Eu acho que é fácil de entender explicando que eu não gosto do Lando Norris, o Lando Norris é o menino dos olhos na McLaren e ainda assim eu torço pra McLaren. Claro que agora que o Oscar Piastri tá lá, é mais fácil pra mim porque eu gosto muito do Oscar Piastri, então me deixa feliz ter um piloto que eu realmente gosto na McLaren pra eu torcer com menos peso na consciência. Mas de qualquer forma, tendo uma dupla de pilotos que eu gosto ou não, eu não consigo
não torcer para que a McLaren se dê bem. Eu posso torcer para o Hamilton acima do Lando Norris, como foi no GP da Rússia de 2021, que eu fiquei feliz que o Lando tomou uma decisão absolutamente infantiloide e o Lewis pôde ganhar a corrida, mas no final das contas eu quero sim que a McLaren consiga evoluir e um dia voltar para os dias de glória. E nisso, já aproveitando para emendar na pergunta do Anthony, que eu acho que tem muito a ver com essa anterior, que é: Pietra, se você torce muito para o Hamilton, mas ama demais a Mercedes, e ele troca a equipe pela Ferrari, por exemplo, você continuaria torcendo por ele, independentemente de onde ele estivesse, ou continuaria torcendo pela Mercedes? E a resposta é: torceria por ele onde ele estivesse, como eu já meio que comentei na resposta anterior. Claro que, pra mim, seria muito difícil torcer por ele caso, por alguma pegadinha do destino, ele fosse pra uma RBR da vida. Isso porque eu tenho grandes questões, grandes discordâncias com a forma como a RBR leva a filosofia da equipe. Claro que, quem sou eu pra falar que essa filosofia não funciona? Afinal, eles acabaram de ganhar títulos. Mas não me agrada como torcedora. Então, assim, torceria pra ele, independentemente de onde ele estivesse, mas ao mesmo tempo eu torço pra que, caso um dia ele saia da Mercedes, ele saia pra uma equipe que abrace a filosofia dele como atleta e pra uma equipe em que ele se sinta tão confortável como ele se sente na Mercedes. E na atual configuração do grid, eu não consigo enxergar qual equipe seria essa. Talvez uma Aston Martin pós-Alonso? Talvez. Só que não existe aí também uma expectativa de que o Alonso vá se aposentar no futuro próximo, né? Ainda mais agora que a Aston Martin achou um caminho e tá, no momento, melhor que a Mercedes. Então é isso, assim. Eu vou apoiar o Hamilton em qualquer decisão de carreira que ele tomar, mas ao mesmo tempo eu espero que ele não tenha um final de carreira melancólico e pegarei raiva de qualquer equipe que cooperar para que ele tenha um final de carreira melancólico. Indo para mais uma pergunta em que eu vou falar da minha própria opinião, vamos para a questão da Lelê. Pi, você acha que tem muita falta de representatividade brasileira na Fórmula 1? Olha, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo existe todo um motivo por trás disso que faz muito sentido pensando em como funciona a Fórmula 1. Hoje em dia, a expectativa que se tem em cima de um piloto, do investimento que ele deve trazer para chegar à Fórmula 1, é muito irreal para um piloto brasileiro que tenha raízes no próprio país, ou que não seja um herdeiro de uma empresa que tem capital fora do Brasil. Isso porque todos os investimentos que se faz, mesmo nas categorias de base, são feitos em moeda estrangeira. Então todo e qualquer brasileiro que for participar de um campeonato no exterior tem que pensar nesse fator da conversão de moeda, que é um complicador a mais na carreira. Um piloto europeu correndo no circuito europeu facilita muito a vida para ele atrair patrocinadores. E também não é à toa que pilotos brasileiros que estão se destacando um pouco no circuito internacional, como é o caso do Drogovic ou o caso do Enzo Fittipaldi, eles já vivem fora do Brasil há anos, sabe? Drogovic vive na Itália há muitos anos. O Enzo e o Pietro foram criados nos Estados Unidos. Então são pilotos apoiados por empresas brasileiras, são pilotos que têm patrocinadores com base no Brasil e que sofrem com essa conversão, mas que ao mesmo tempo já vivem em um cenário privilegiado de ter esse contato muito direto com o circuito internacional muito cedo, há muito tempo e com apoio familiar, porque nenhum deles foi pro exterior assim, a largar da própria sorte, sem ninguém, absolutamente sozinhos. Então são caras que, apesar dos problemas que enfrentam, ainda têm uma estrutura muito privilegiada para conseguir chegar tão perto da Fórmula 1. Eu acho triste sim que mesmo os pilotos brasileiros que vivem sob os melhores cenários, os cenários mais privilegiados, ainda estejam em desvantagem em relação aos pilotos europeus. Mas, ao mesmo tempo, falando de talentos brasileiros recentes, eu acho que eles entram para uma fila de outros pilotos que foram engolidos pela máquina da Fórmula 1, que privilegia caras muito diferenciados ou caras que têm patrocínios muito fortes. E eu acho importante falar isso porque às vezes esse grande talento que eu tô falando, que eu quero que chegue à Fórmula 1, tá sendo desperdiçado aqui no Brasil sem ter dinheiro para ir pra Europa correr de kart, sabe? Que já é muito caro. É um caminho muito complicado e eu acho importante lembrar isso, mas eu espero que algum dia no futuro, quem sabe não muito distante, a gente veja de novo um bom representante do país na Fórmula 1. E agora vamos finalmente com a parte mais técnica desse vídeo, com duas perguntas que são coincidentemente sobre pneus. Começando com a questão da Ediane Verônica.
Já ouvi algumas vezes que o carro da Ferrari desgasta muito pneu. Achei que essa questão de pneu tinha a ver só com a pista. Por que um carro X pode gastar mais pneu do que um carro Y? Eu achei essa pergunta muito boa, porque eu já comentei algumas vezes aqui no canal sobre como a Pirelli usa as características da pista e do lugar que vai receber a corrida para poder decidir quais vão ser os tipos de pneus disponíveis naquele final de semana, mas eu nunca comentei esse outro lado do porquê algumas equipes têm mais dificuldade de manter os seus pneus inteiros, de manter a performance dos seus pneus por tanto tempo quanto outras. E a Ferrari no passado realmente foi um exemplo do que não fazer, né? Eles tiveram vários problemas com degradação de pneus. A primeira coisa que eu acho importante pontuar aqui é que existe uma diferença entre tire degradation e tire wear. Eu uso termos em inglês porque são eles que aparecem nos gráficos e durante as transmissões oficiais, então por isso mesmo eu acho mais fácil falar os termos em inglês, que é a língua utilizada pela Fórmula 1 em geral, e tentar traduzir o máximo possível ao longo do vídeo, que é o que eu vou tentar fazer agora com esses dois termos. Esse ponto em específico eu acho importante abordar porque muitas pessoas acham que tire degradation é o desgaste da borracha do pneu em específico, ou seja, aqueles fenômenos em que o pneu começa a se desfazer, em que pedaços de borracha começam a ficar presos ao asfalto, e na verdade tire degradation não é isso, isso é tire wear, o quão usada está a borracha do pneu. Quando a gente fala de tire degradation, a gente pode falar também sobre o quão desgastada está a borracha, mas a gente fala principalmente da temperatura do pneu. Esse é o dado mais destacado quando a gente fala em tire degradation. Então, por exemplo, quando eu tinha aquele famigerado gráfico que tinha o carrinho com as 4 rodas, e em cada uma das 4 rodas tinha uma porcentagem. Por exemplo, nas rodas da frente tinha 90%, 90% e nas de trás 60%, 60%. Isso não quer dizer que a borracha estava, por exemplo, 40% desgastada nos pneus de trás. Aquele gráfico era um gráfico de performance dos pneus que levava como principal dado, como dado mais importante, a temperatura em que eles estavam. Porque assim, os pneus de cada um dos compostos, eles têm uma janela muito específica de temperatura, que é a janela ideal para que eles tenham a máxima performance, para que eles tenham a performance ideal, a performance esperada pelo fabricante naquela pista para aquele composto. Quando eles aquecem demais, a performance já diminui, né? Essa performance que está 100% na janela ideal de temperatura, ela já vai para baixo disso. Por isso, muitas vezes um piloto reclamava que assim, nossa, estou sem pneus, não consigo, perdi o controle do carro porque o pneu tá muito ruim, e ainda assim ele conseguia correr várias outras voltas, porque tem como aquele pneu voltar para uma janela mais ideal de temperatura e ainda conseguir performar bem. Mas é importante destacar que, por mais que exista essa possibilidade de os pneus voltarem para a janela de temperatura ideal, é uma habilidade muito bem vista e muito necessária em um piloto correr o máximo de voltas possível dentro de uma janela de temperatura bastante estável e o mais próximo da recomendada. Isso porque toda vez que o jogo de pneus superaquece ou fica subaquecido, ele nunca mais volta a ser a mesma coisa quando ele vai para a janela de temperatura ideal. Por mais que você ainda consiga tirar a performance dele, a performance dele já está reduzida em comparação ao que era no início. E eu queria aproveitar essa explicação para apontar o primeiro motivo que pode fazer os pneus de um carro degradarem mais do que o de outro, que é o trabalho de um piloto. E nisso já destacando que, muitas vezes, o carro exige que o piloto faça um trabalho mais sujo, que ele esteja sempre seguindo alguém. E se você tem que sempre estar seguindo alguém, sempre tem que puxar mais e mais o seu carro, não tem como você fazer isso sem degradar. Mas sim, existem pilotos que conseguem seguir quem está na frente com mais inteligência, errando menos, por exemplo, freando de uma forma menos pesada, porque tem pilotos que freiam na hora errada, né, que ficam um pouco nervosos, que acabam perdendo um pouco o controle da situação. E eu achei importante começar por esse tópico, porque a Ediane mencionou a situação da Ferrari na pergunta dela, né? E ano passado, os dirigentes da Ferrari afirmaram que a degradação de pneus acima da média era por causa do trabalho dos pilotos, porque eles tinham que apertar constantemente mais e mais para tentar chegar à RBR. Eles negaram que tivesse alguma ligação com o carro, por mais que eu tenha visto algumas explicações que falavam
sim que certas partes do carro, que o fluxo de ar do carro cooperava para essa degradação acima da média, acima da expectativa, mas a Ferrari negou que tivesse a ver com o projeto do carro e afirmou que era uma consequência do estilo que os pilotos tiveram que adotar por essa diferença de carro em relação à RBR, que obviamente não deu certo, né? Assim, a Ferrari não tinha essa possibilidade, por mais que o Sainz e o Leclerc tentassem, apertassem o ritmo, degradassem o pneu a rodo, a RBR realmente abriu uma vantagem bastante grande ali, principalmente na segunda metade do campeonato, né? E aí também é uma discussão que tem que existir entre piloto e equipe, se vale a pena continuar puxando o passo, mesmo que a pessoa da frente esteja inalcançável. E aí tem esses pontos que eu comentei, de estilo de pilotagem, de passar muito em cima de zebra ou não, de errar a hora de frear, de ter que ultrapassar muitas pessoas ou não. Tudo isso também conta, além das centenas de outros pormenores que eu não vou falar por aqui, porque eu não acho que eu tenho conhecimento de engenharia para isso. Mas eu acho sim importante destacar que até a forma que o ar corre pelo carro, até a posição da asa, tudo isso pode ter influência sobre o carro, dependendo de como ele foi pensado e dependendo de qual é o defeito daquele projeto. Porque querendo ou não, em um carro de Fórmula 1, tudo está muito conectado. Então você tem um problema aqui que reflete em outras 3 partes. E isso é péssimo, ao mesmo tempo que é ótimo, porque sempre tem novo material e eu vou ter sempre novos assuntos para comentar em vídeo, mas acho que eu consegui responder mais ou menos o que a Ediane quis saber, o que foi uma ótima pergunta. E agora, finalmente, vamos para a última pergunta do vídeo, que vem da Valéria. Primeiro, gostaria de votar nas lives de domingo à tarde. Agora sobre o Q&A. Aqui vai a minha pergunta. O que você acha da regra dos pneus de um mesmo composto para todos os carros por sessão de classificação que entrará em vigor ano que vem? Não será mais uma maneira de aumentar a diferença entre certas equipes? Bom, a primeira coisa que eu acho importante de destacar é que essa regra não está confirmada para o ano que vem. Ela vai ser testada 2 vezes esse ano ainda, a primeira delas no GP de Imola, ou de Emília-Romagna, dependendo da nomenclatura, mas ela vai ser testada 2 vezes esse ano para ver como funciona e aí talvez ela seja aplicada a partir do ano que vem. E esse teste, ele propõe unificar o tipo de composto que todas as equipes vão utilizar no Q1, no Q2 e no Q3. Ou seja, todas as equipes, independentemente de qual seja, usariam um composto duro, o pneu duro no Q1, o pneu médio no Q2 e o pneu macio no Q3. E além disso, as equipes receberiam menos jogos de pneus para o final de semana. Em vez de 13, que é o número atual, seriam 11 e com uma distribuição diferente também. Atualmente, as equipes recebem 2 jogos de pneus duros, 3 jogos de pneus médios e 8 jogos de pneus macios. Nessa nova configuração, seriam 3 jogos de pneus duros, 4 jogos de pneus médios e 4 jogos de pneus macios. Segundo a Pirelli, o objetivo dessa ideia é ter um desperdício menor de pneus, porque com essa nova distribuição, os estrategistas e os pilotos seriam obrigados a usar os pneus de uma forma mais inteligente. Essas, infelizmente, não são aspas que eu inventei, são aspas que realmente existem e que foram usadas como justificativa para falar que essa ideia é uma boa ideia, mas eu acho que a minha reação já mostrou que eu não concordo. Eu não acho que essa é uma boa ideia. Algumas outras pessoas que não são da Pirelli disseram que, por exemplo, isso poderia ajudar equipes que são ali do meio de grid, que estão em situações mais próximas, num dia de corrida. Porque, por exemplo, uma equipe que caiu no Q1, mas ficou muito perto do Q2, chegaria no domingo com um jogo de médios a mais do que a equipe que está à frente. Então ela teria uma vantagem estratégica para o domingo. Mas eu acho que isso é muito pouco para justificar as desvantagens que vão acontecer entre a galera da frente. E além disso, eu acho que é uma regra que mexe em time que tá ganhando. Porque desde 2006, quando esse atual formato de qualifying foi aplicado, foi colocado em prática, ele funciona bem. Com uma outra mudança que não funciona, mas funciona bem. E essa proposta, ela tira a autonomia das equipes em um ponto que eu considero essencial, sabe? Esse ponto de escolha de pneus é essencial para o sucesso do final de semana. E é um problema das equipes desperdiçar ou não um jogo de pneus no qualifying. Então, assim, eu não entendo, eu sou contra essa proposta, eu não acho que ela funciona como uma forma de aumentar a competitividade, de trazer qualifyings mais divertidos ou mais surpreendentes. Acho que, na verdade, muito pelo contrário, e eu entendo ainda menos essa proposta pensando que, ultimamente, tudo que a Fórmula 1 fala é
tornar a categoria mais divertida, tornar a categoria mais atraente. Então, assim, eu acho que essa proposta vai totalmente contra essa ideia de tornar a Fórmula 1 mais legal e mais atraente. Sou contra, absolutamente contra. E eu acho sim, como bem pontuou a Verônica, que caso esse teste seja aprovado, é bem possível que as diferenças aumentem ainda mais entre as equipes, porque afinal o classificatório ele se reflete na corrida, querendo ou não. E eu acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Por favor, comentários, críticas construtivas, mais dúvidas que vocês tenham, deixem aqui embaixo e a gente se vê muito em breve. Até a próxima!